Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Sem Trauma. Sou o professor Dudan. Estou aqui para corrigir essa prova de 2018 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para o cargo de técnico legislativo. Uma provinha muito bem aplicada pela Banca Fundatec, com diversos tipos de questão. Questões de análise combinatória, de frações, de progressões e também muita lógica proposicional. Vamos conferir? Muito bem. O ano era 2018, Fundatec cobrou na prova da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a seguinte questão. Uma locadora de máquinas de café expresso cobra uma taxa diária de R$ 83,30 por cada café de 50 ml produzido. Quanto pagaria a organização de um evento na alocação de uma máquina durante 5 dias se produzisse 400 cafés expressos de 50 ml? Então percebam que a gente tem aqui duas variantes, né? Temos aqui as 5 diárias, certo? Então as 5 diárias de uso da máquina vão me custar 5 vezes R$ 83. Por quê? Porque o preço da diária é de R$ 83. Então, um dia, 83. 2 dias, 2 vezes 83. 3 dias, 3 vezes 83. E aí, consequentemente, 5 dias, 5 vezes 83, que daria ali R$ 415 rapidamente calculados. Também temos o valor cobrado pelos cafezinhos, né? Pelos cafés, que foram 400 cafés de 50 ml. Então, são 400 vezes 0,3 ou 0,30, que é a mesma coisa. Quando eu faço essa conta, 400 vezes 0,3, eu transformo 0,3 em 3 décimos. Para mim, na minha visão, a fração é mais aconchegante, mais tranquila. Corta aqui um zero com o 10 e vou ter então 40 vezes 3, ou seja, R$ 120 de custo dos cafezinhos de 50 ml. E aí totalizamos então 415 mais 120, R$ 535 de custo, gabarito confirmado na nossa alternativa P. Aí em 2018, a Fundatec cobrou na prova da ALRS, na Assembleia Legislativa, a seguinte questão. O funcionário de uma empresa constatou que, no mês de dezembro, ele gastou 1/4 do salário em alimentação, 1/5 do salário em transporte e 1/3 do salário em moradia. Observe que as três frações se referem ao mesmo objeto, o que torna a questão bem tranquila, porque não é aquela questão clássica em que ele gasta 1/4 do salário em alimentação, depois 1/5 do que sobra em transporte, depois 1/3 do restante em moradia, o que gera um efeito cascata. Aqui, todos os valores são referentes ao salário original. Então, alimentação, ele gastou 1/4 do total do salário. Transporte, 1/5 do total do salário dele. E moradia, 1/3 do total do salário dele, tudo bem? Esses são os valores, né, relativos aí à questão. E ele fala o seguinte, o que a gente pode concluir? Primeiro, afirma no item A que ele gastou todo o seu salário em alimentação, transporte e moradia. Como é que eu confirmo isso? Eu somo 1/4 a 1/5 e a 1/3. Posso fazer isso por MMC ou aplicando duas vezes o método da borboleta. Por MMC, o MMC é o próprio produto desses valores, que daria ali, no caso, 60. Tudo bem? Tudo bem? 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60. Porque todos esses valores são primos entre si, né? Divide 60 por 4 dá 15, vezes 1 dá 15. Observe que 15 sobre 60 é a mesma coisa que 1/4. 60 divide por 5 dá 12, vezes 1 dá 12. 60 por 3 dá 20, vezes o numerador que é 1 vai dar 20. Totalizando então 47,60, o que indica que não foi a totalidade do salário. Item A então está equivocado. Peraí que não era isso, agora sim. Perfeito. Nos seguintes itens, ele vai fazendo afirmativas sobre supostos valores, né? Então a gente vai ter que testar cada um deles. Por exemplo, no item B, ele fala que se o funcionário gastou R$ 800 em alimentação, gastou 1.000 em moradia, tá? Uma das maneiras de a gente perceber isso é pegar ali o 1/4 do total, que é a alimentação, igualar a 800, o 4 passa para o outro lado multiplicando, e a gente acha que o total então são R$ 3.200. Com isso, se ele gastou 800 em alimentação, moradia foi 1/3 disso. E 1/3 de 3.200 vai dar 1.000 e pouquinho, não chega a dar mais de 1.000, né? Aqui se fosse 3.000, realmente 1/3 seria 1.000. Então é mais de 1.000, então não é correto o item B, também falso o item B. No mesmo ritmo de questão, no item C ele fala que caso o funcionário gaste 1.200 em transporte, aí o que eu faço? Eu pego o valor em transporte, que é o valor em verde, entendo que ele é 1/5 do total. Se ele gastasse R$ 1.200, o total era só passar o 5 para lá multiplicando.
que daria um total de R$ 6.000. Então, se ele tem um total de R$ 6.000 de salário e gastou 1/5 em transporte, ele gastou 1.200. Ok. E em moradia, ele vai gastar 1/3 disso. Quanto que é 1/3 de 6.000? É 2.000, o que também está ok. E o gabarito, de fato, é a alternativa C. Tudo bem? Eliminando as demais alternativas. Por que a alternativa não é a D? Se ele gastou R$ 400 em alimentação, a alimentação é 1/4 do valor. Então, 1/4 do total é 400, logo o total é 400 vezes 4, que daria R$ 1.600. Se ele tinha um salário total de 1.600, moradia vai ser 1/3 disso, que chega a ser um pouco mais de 500. Não é uma divisão tão exata, mas não é 500, o que elimina também a alternativa D. No item E, ele afirma que se o salário dele for 1.600, que é justamente essa situação aqui agora, em transporte foi 360. Não, em transporte foi 1/5 de 1.600. E 1/5 de 1.600, gente, se a gente dividir 1.600 por 5, uma continha bem simples e que tem que ser feita de forma rápida, o 5 cabe em 16 3 vezes, volta 15, sobra 1, cai o 0, 5 cabe em 10 2 vezes, volta um 10, não sobra nada, esse 0 cai aqui e é obrigado a colocar um 0 lá no quociente, e teria gasto 320 em transporte, não 360. Confirmando, então, o gabarito na nossa alternativa C. Ainda na prova da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para técnico, 2018, Banca Fundatec, um maratonista em treinamento corre todos os dias da semana 700 metros a mais que o dia anterior. Após 14 dias, ele correu um percurso total de 93.100 metros. Bem legal. Qual é a distância percorrida por ele no 6º dia? Então a gente tem o seguinte aqui, ó, dia 1, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o 14º dia. Se eu falar que no primeiro dia ele correu X, no segundo dia ele correu X mais 700. No terceiro dia, X mais 700 mais 700, que é X mais 1.400. O que caracteriza pra gente uma PA de razão 700, tudo bem? Então temos aqui uma PA, que o primeiro termo eu vou chamar de X e a razão é 700. Perfeito. A outra informação que ele me deu, que é o total que ele correu ao longo dos 14 dias, é justamente não o que ele correu no 14º, especificamente, mas a soma dos 14 dias de maratona dele, somados todos. E o S14, para quem estudou PA, é o primeiro mais o 14º dia vezes 14 sobre 2. Para quem assiste minhas aulas de PA, sabe que eu explico aqui uma maneira bem fácil de lembrar dessa fórmula, sem ter que decorar, que é entender o que essa soma dos termos representa no ambiente da PA. A soma é de 93.100 metros. O primeiro dia eu chamei de X. O último dia eu vou ter que descobrir, aí vezes 7. E aí eu faço uma pausa dramática na questão, né? Para definir o A14, pelo termo geral da PA. A14 é o A1 mais 13 pulos de razão. Também explico isso em aula, uma maneira de você não ter que ficar decorando fórmula e entender a lógica, o espírito que está por trás da PA e, obviamente, também da PG, já que elas são muito, muito semelhantes, tá? Então, a gente vai ter que o 14º dia de corrida é o primeiro X mais 13 vezes 700, já que a cada dia ele anda 700 metros a mais. Isso é o que garante o comportamento de PA. Então, no 14º dia, ele vai correr X mais... E aí, primeiro a gente multiplica aqui, tá? 700 vezes 13, tu multiplica 7 vezes 13, que dá 91, e acrescenta os 2 zeros, que vai dar 9.100. Então, no 14º dia, ele corre X mais 9.100. Perfeito. Deixa eu dar uma ajustada aqui que graficamente não ficou legal. Então, uma prova muito honesta feita pela Banca Fundatec, como todas as bancas, né? Como todas as provas da Banca Fundatec são. Então, 93.100 é igual a 2x mais 9.100. E aquele 7 eu já vou passar para cá dividindo, tá? Se eu fizer distributiva ali, eu vou para o caminho pior. Vou apagar aqui o termo 14, que eu precisava ter encontrado ele para jogar na fórmula, justamente porque eu preciso de espaço para a resolução da questão. Na sequência, quando eu dividir 93.100 por 7, vai dar 1, 3, 3, 0, 0. 13.300. Tá? Igual a 2x mais 9.100. 13.300 menos 9.100 é 2x. Já joguei para o lado de lá na operação inversa. Logo, 2x é igual a 4.200. Portanto, x é 4.200 sobre 2, ou seja, 2.100. Isso significa que ele corre no primeiro dia 2.100, depois mais 700, até chegarmos ao 6º dia. Feito isso, agora eu vou apagar toda a tela e vou achar o 6º dia.
o A6 é igual ao A1 mais 5 pulos de razão, já dinamizando aí a fórmula da PA. Então, no sexto dia, ele vai correr 2.100, que é o que ele corre no primeiro, mais 5 vezes 700. A6, sexto dia, então, 2.100 mais 3.500. Sempre dando ênfase primeiro a esse produto aqui, para depois somar. Quem fizer o contrário vai errar. Total, então, de 5.600 metros. Está aí o gabarito dado na nossa alternativa C. Na mesma prova da Fundatec, para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para técnico, foi aqui uma cobrança de uma questão de PG. Porque ele fala de uma sequência de caracteres. A primeira sequência tem 3 caracteres. Na segunda, tem 6. Na terceira, contando com muito cuidado, 3, 6, 9, tem 12. Na próxima vai ter 24. O que isso significa? Que nós temos aqui uma quantidade de caracteres, figura a figura, que representa uma PG de razão 2. Eu vou dobrando, 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 dobrando. Ele quer a 12ª figura, ou a 12ª frequência, ou o 12º termo da PG, tudo bem? Então o que nós temos aqui é uma PG, cujo primeiro termo é 3, e que a razão é igual a 2. Podemos fazer o cálculo pela fórmula, ou no braço, né? Então, se a gente fosse pelo braço, vamos fazer aqui, vamos fazer na sequência mesmo, tá? 3, dobrou 6, dobrou 12, dobrou 24, dobrou 48, dobrou 96, dobrou 192. Né? A PGzinha de razão 2 ela vai subindo, dobrando. Dobrou 384, dobrou 768, dobrou 1536, 6, 13, 1536, dobrou 3.072, dobrou 6.144. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º item, 6.144 na alternativa E. Agora, se eu optar fazer pelo termo geral, pela fórmula, o A12 é igual ao A1 vezes a razão elevado a n menos 1, no caso 12 menos 1, né? Então, meu 12º termo vai ser o primeiro, que é 3, vezes a razão 2 elevado a 11. Aí basta lembrar que 2 na décima é 1.024, 2 na 11 é o dobro, 2.048. Então, meu 12º termo é 3 vezes 2.048, e aí por isso que tem que dominar muito bem as potências de 2, até no mínimo 2 na décima. Isso para análise combinatória, para progressões, isso é muito cobrado em prova, tá? Que vai dar certinho 6.144. Claro, de forma mais rápida aqui, não faço manualmente, mas os dois processos, os dois caminhos são muito aceitáveis, né? São os dois caminhos que são bem rápidos, dá para escolher um dos dois. Ainda em 2018, Banca Fundatec cobrou essa questãozinha muito legal de teoria dos conjuntos na prova de técnico. Ele fala de um condomínio com 245 condôminos, aqui o total de condôminos, e fala que 125 usam salão de jogos, eu sou um deles. 96 usam salão de jogos e a piscina, eu sou um deles. E 74 não usam nem o salão de jogos nem a piscina. Quantos usam a piscina e não usam o salão de jogos? Então nós temos dois universos. Aqui quem usa o salão de jogos, e aqui em azulzinho, em homenagem à água da piscina, quem usa a piscininha, amor, piscininha. Temos 4 tipos de condôminos. Aqueles que não usam nada, pobrezinhos. Quem usa só o salão de jogos, mas não usa a piscina. Quem usa só a piscina, mas não usa o salão de jogos. E quem usa ambos. Vamos começar pela intersecção, porque ele me deu essa informação. E sempre que a intersecção é dada, é interessante a gente começar por ela. É muito mais recomendado. Então, nós temos 96 que usam os dois, certo? Mas 125 usam o salão de jogos, que seria todo o conjunto verde, referente a quem usa o salão de jogos, independente se usa a piscina ou não junto. Teoria dos conjuntos é muita cuca no lance, tem que lembrar dos conceitos, né? Quando eu me referir a usar o salão de jogos, é usar o salão de jogos, mas não necessariamente só ele. Alguns usam só o salão de jogos, outros usam o salão de jogos e a piscina, mas ambos estão usando o salão de jogos, certo? Quando eu pegar 125 e descontar 96, vai dar aqui 29, que seria um pessoal que usa só o salão de jogos apenas. E 74 não usam nenhum nem outro. Vou chamar aqui de x, e eu sei que a soma de 29 mais 96 mais x mais 74 é o total de condôminos, que é 245. Por quê? Porque a soma das 4 lacunas aqui me dá o total de pessoas envolvidas, que o texto já me trouxe lá no início da questão. Então, 125 mais 74 vai dar 199 mais x é 245. Logo, x é 245 menos 199. Tá aqui em cima,
logo x é igual a 46. Ou seja, nós temos 46 pessoas que usam a piscina e não usam o salão de jogos. É quem usa só a piscina. 46 na nossa alternativa B de bons estudos. Questãozinha aí muito boa de teoria dos conjuntos. Agora uma questão de análise combinatória de 2018, Banca Fundatec, para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, cargo de técnico. Quantas senhas de 4 caracteres distintos, não posso repetir, podem ser formadas quando permitidas somente vogais maiúsculas e minúsculas e os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, primeiramente, 4 algarismos distintos, 4 caracteres distintos, caractere 1, caractere 2, caractere 3, caractere 4. Questão clássica de arranjo. Por que é uma questão de arranjo? Porque eu tenho vários caracteres à minha disposição e eu vou escolher 4. Se eu escolho, não é permutação. E lembra que quem é meu aluno, já viu a aula minha de análise combinatória, nosso primeiro desafio é conseguir identificar do que a questão trata. Depois eu resolvo. A maioria de vocês tenta resolver sem identificar, o que é muito complicado. Então, primeiro eu entendo que não é uma permutação, porque eu não vou usar todos os algarismos, todas as vogais. Vou usar 4 de todas essas possibilidades. E a ordem é relevante por quê? Porque a senha AE12 é diferente da senha AE21 pela ordem. Apesar de serem os mesmos algarismos, eu percebo que é uma senha diferente. Testa aí. Cria a senha AE12. Tenta abrir com AE21. Não vai abrir. Então a ordem é relevante, o que trata de uma questão de arranjo. E por ser arranjo, a gente vai usar o princípio da contagem. E aí nós temos que perceber que nós vamos ter 5 vogais minúsculas, 5 vogais maiúsculas e 9 algarismos. Total de 19 itens disponíveis. A, E, I, O, U minúsculos, A, E, I, O, U maiúsculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então aqui entram 19 possibilidades. E aí cria o exemplo, joga o jogo, play the game. Vou começar minha senha com um azinho. Aqui agora cai para 18, porque tem que ser distinto. Não posso usar o azinho de novo. Vou usar, por exemplo, o 7. Aqui cai para 17, porque eu não posso usar nem o azinho nem o 7. E aí vou usar, por exemplo, o 3. E aqui cai para 16 possibilidades. E aí, fazendo esse produto com todo cuidado, você vai achar 93.024 possibilidades. Multiplicando com muito cuidado, 19 vezes 18, vezes 17 o resultado, vezes 16, você gabarita a questão sem muita dificuldade. É claro que a continha vai dar trabalho, então tem que ter muito sangue frio na hora de executar esse produto. E realmente são números bem altos, né? Então é uma conta que vai exigir bastante trabalho, bastante cuidado, então tem que saber multiplicar de maneira bem dinâmica, né? Isso, nas aulas do Matemática Sem Trauma, a gente tem aulas só de operações básicas para te relembrar os conceitos principais, as dicas principais, muito macete bom para você realmente, na hora da prova, não perder tempo. Porque às vezes perder tempo numa questão dessa pode te custar 1 ou 2 questões a mais na sua reta final. Muito bem, agora uma questão de lógica proposicional da Banca Fundatec para a prova da Assembleia Legislativa 2018 para técnico. Ele fala da tabela verdade de negação de P ou Q com a condicional com o Q. Vamos criar aqui a tabela verdade de P, Q, P ou Q, negação de P ou Q, negação de P ou Q como causa e Q como consequência, tá? Para começar, P ou Q podem ser VV, VF, FV, FF. São essas as nossas possibilidades, tudo bem? Então, a gente parte desse princípio. Aqui o OU, né? O OU é a disjunção inclusiva. A gente sabe que na disjunção inclusiva a verdade contamina. Então, onde houver verdade entre P e Q, vai ser verdadeiro. Se tudo for falso, ela vai ser falsa. Ou seja, a disjunção inclusiva só é falsa quando tudo é falso. Como aqui a gente tem uma negação, os valores lógicos vão ser invertidos em relação à coluna anterior. Estou invertendo todo mundo. Tudo bem? Então, esses aqui são os valores lógicos da causa, dessa parte aqui, que é a coluna anterior, tudo bem? E aqui eu repito os valores lógicos da segunda coluna, da coluna em que eu aleatoriamente defini os valores lógicos de quê? V, F, V, F. Como isso aqui é uma condicional, a gente sabe que a condicional só é falsa em que caso? Perfeito, na Vera Fischer, falsa. Causa verdadeira, consequência falsa. Aqui deu Fischer-Vera, verdadeiro. Fischer-Fischer, verdadeiro. Fischer-Vera, verdadeiro. Vera-Fischer, falso. Com isso, o que eu comprovo? É uma tautologia? Não. Tautologia é se tudo fosse verdadeiro. Contradição é se tudo fosse falso? Também não é. Observe que a gente tem uma tabela verdade final com 3 verdades e uma falsidade. Então não é nem tautologia nem contradição. Tudo bem? Ela só vai ser falsa quando P e Q são verdadeiras. Não, ela só vai ser falsa quando P e Q são falsos. Tá aqui o gabarito, ó. Ela só é falsa quando P e Q são falsas. Não é quando P e Q são verdadeiras. Tudo bem? E nem quando P é verdadeiro e Q é falso. Também não é nessa linha aqui, não. Nessa linha aqui ela vai ser verdadeira.
Então, essa estrutura toda, macro, né, essa proposição composta, a negação de P ou Q como causa, Q como consequência, é uma condicional bem ampla. Olhando a tabela verdade com todo cuidado, nos diz então que ela só vai ser falsa, na última linha, quando P e Q são falsos também. Gabarito dado na nossa alternativa A. E sem a tabelinha fica mais difícil concluir, tá? Então vale muito a pena usar a tabelinha. Bem construída, rapidamente você consegue matar a questão usando aí os valores lógicos de P e Q inicialmente, depois a disjunção inclusiva, depois a negação da disjunção inclusiva, depois a estrutura, né, toda ela prontinha da proposição composta. Ainda em 2018, prova da Assembleia Legislativa, para técnico, a Fundatec cobrou essa questão muito legal. Ele dá premissas, tá, gente? Quando são premissas, a gente sabe que essa condicional aqui tem que ser verdadeira, então não pode dar vera ficha. Essa disjunção inclusiva também é verdadeira, e isso aqui também é verdade. Tudo isso é verdade, né? Todas as três proposições são verdade. Tanto a condicional, quanto a disjunção inclusiva, quanto a proposição simples. A gente vai partir da proposição simples, então. Quando ele afirma que Daniela não é estagiária, Dani estagiária aqui vai ser falso. Porque é a negação, né? Negação inverte valor lógico, lembra disso? Como aqui é uma disjunção e ela toda é verdadeira, porque ela é uma premissa, quando é que uma disjunção é verdadeira? Quando a gente tem alguma verdade, né? Ou a primeira verdade, ou a segunda verdade, ou ambas. Porque a disjunção só é falsa quando tudo é falso. Então, como ela é uma premissa, eu já suponho que ela é verdadeira. Como Daniela estagiária é falso, quem é responsável pela veracidade? Carla não é estagiária. Então, Carla não é estagiária, é uma verdade. Na condicional, jogando essa informação lá, tá que Carla é estagiária. Se Carla não estagiária, aqui em cima, é verdadeiro, Carla estagiária vai ser falso. E aqui a minha condicional, que também é verdadeira, portanto não pode dar Vera Fischer, uma questão que eu vou costurando, né? Então, Ana ou Beatriz estagiárias tem que ser falso também. Por quê? Porque se Ana ou Beatriz forem verdadeiros, vai dar Vera Fischer. E se deu Vera Fischer, essa condicional vai ser falsa, contrariando a ideia de premissa. Então vamos de novo, nós estamos partindo do princípio que todas as premissas são verdadeiras, ou seja, que essa condicional aqui é uma frase verdadeira na sua estrutura máxima, que essa disjunção inclusiva é verdadeira também, e que essa proposição simples aqui é verdadeira, e é por ela que eu começo. Se Daniela não estagiária é verdadeiro, Daniela estagiária aqui vai ser falso. Mas como essa disjunção tem que ser verdadeira, alguém tem que ser verdadeiro. Não vai ser Daniela estagiária, porque a gente já viu que é falso. Então, Carla não é estagiária, é verdade. Na condicional aparece a negação de Carla não é estagiária, que é Carla é estagiária. Tirei o não da frase, né? O não que age junto ao verbo. Então isso aqui vai ser automaticamente falso, o contrário do que está ali na direita. Quando eu falo que Carla não é estagiária, é verdade. Então Carla estagiária é falso. E aí para essa condicional ser verdadeira, aqui tem que ser falso. Então Ana ou Beatriz são estagiárias é uma frase falsa. O que significa isso? Se isso é falso, eu posso entender isso como uma negação. Então, Ana e Beatriz não são estagiárias, que é o gabarito na nossa alternativa A. Se eu sei que Ana ou Beatriz são estagiárias e isso é falso, é porque nem a Ana é estagiária, nem a Beatriz. Lembra que é uma disjunção inclusiva, né? Quando é que uma disjunção inclusiva é falsa? Quando tudo for falso. Então, Ana estagiária, falso. Ana não é estagiária. Beatriz estagiária também é falso. Então, a Beatriz também não é estagiária. Por isso que eu afirmo que a Ana não é estagiária, nem a Beatriz. Ou seja, Ana e Beatriz não são estagiárias, tá? Para mim, da prova toda, essa era a questão mais difícil, porque ela é bem técnica. É uma questão de costurar toda a estrutura a partir da proposição simples. Definido o valor lógico dela, porque ela é uma premissa, então ela é verdadeira, eu jogo ela na frase ao lado. Já sei que toda a estrutura também tem que ser verdadeira, então se ela é falsa ali, porque ela é negação, né, desta aqui, a outra vai ter que ser verdadeira, que é Carla não é estagiária. Então você vai costurando a questão e no final você consegue concluir. Mais uma questão de lógica proposicional nessa prova da Assembleia Legislativa. Ele pede a negação de uma condicional, tá? A negação de uma condicional, gente, não é outra condicional. Começa por aqui, tá? Nós temos uma equivalência da condicional por contrapositiva, mas equivalência mantém valor lógico, negação não mantém. Qual é a regra da negação da condicional, né? Eu tenho aqui se P, então Q. Como é que eu nego uma condicional? É a regra do mané, em que eu mantenho a causa e nego a consequência. Regra do mané, não esquece. O mané é aquele que
né, tá aprontando, tá fazendo bobagem, ele é pego pelo seu namorado ou pela sua namorada, o que ele faz? Ele confirma a primeira, não, você que é o amor da minha vida, é você que eu amo, e nega a segunda. Não, nem sei quem é ela ou quem é ele, não sei de onde vieram. Então o mané é o infiel. E o mané é a negação. Quando você é pego no flagrante, isso nunca aconteceu comigo, tá? Mas já aconteceu com amigos meus. Você vai negar até a morte. Então lembra de negação a partir da ideia do mané, do infiel. Você confirma a primeira, não, é você que eu amo, você que é a mulher da minha vida, o homem da minha vida. E nega a segunda, nega a outra. Tá? Então a gente vai manter a causa, o projeto de lei não foi analisado e... Tá aqui o conectivo correto, nega a votação ocorrerá, com a votação não ocorrerá. Por isso o gabarito é a alternativa D. Não é a C, gente, porque ele negou a primeira e negou a segunda, não nega as duas. Mané, mantém e nega, tá? Então aqui tá errado por conta disso. E não é a E, porque de fato ele negou a primeira e manteve a segunda. Não, não é Neymar. Neymar é equivalência, é outra coisa. A regra que a gente usa para negação de uma condicional é a regra do mané. Mantém a causa e nega a consequência. Tudo bem? Mané, mantém a causa. Define quem é a causa. A causa é o projeto de lei não foi analisado. Mantém. Tá aqui, ó. O projeto de lei não foi analisado. A manutenção do não. E joga o conectivo novo, nega a consequência, colocando o não na frase. Regra do mané, muito importante. Banca Fundatec cobra bastante. E aí, 2018, o Fundatec cobrou na prova da Assembleia Legislativa uma questão de diagramas lógicos, né? Quando ele fala, gente, que todos os funcionários proficientes em espanhol também são proficientes em italiano, o que tem aqui? Que aqui está o pessoal que fala italiano, capiche? Então, todo mundo que fala espanhol, fala italiano. Então, o espanhol está dentro de italiano, e não o contrário. Todo matemático é louco. Tem um grupo dos loucos, e lá dentro tem um grupinho dos matemáticos totalmente inserido. Falar que todo matemático é louco não é o mesmo que dizer que todo louco é matemático. Porque tem louco que é médico, que é advogado, que é professor, que é concurseiro, né? Tudo bem? Então, quando ele fala que todo funcionário que fala espanhol fala italiano, é porque o espanhol está dentro do italiano. E na sequência ele afirma que nenhum funcionário proficiente em italiano fala francês. Ou seja, o francês não se conecta com o italiano. Não conecta com o verde. Tudo bem? O que a gente pode concluir aqui então? A. Algum funcionário é proficiente em espanhol e francês? Não, eu não vejo conexão entre espanhol e francês. Tá? Porque o espanhol está lá dentro e não toca o francês. B. Todos os funcionários que são proficientes em espanhol são proficientes em espanhol e francês? Não. Tem um aqui que é proficiente só em francês. Né? Aqui só italiano. Aqui, espanhol e italiano. Tudo bem? Quando eu falo que todos os proficientes em espanhol são em italiano, a recíproca não é verdadeira. Vai ter quem fale só italiano e não fale espanhol, certo? Todos, sem exceção, são proficientes em italiano? Não, tem um aqui que é só em francês. E não é em italiano, porque eles não se comunicam. Portanto, o gabarito é a alternativa E. Quando ele afirma que nenhum funcionário é proficiente em francês e espanhol, não é. Nem francês e espanhol, nem francês e italiano. Por quê? Porque como o espanhol é um pedacinho do italiano, totalmente dentro dele, e o próprio italiano já não toca o francês, não há intersecção, porque nenhum proficiente em italiano é em francês, o espanhol muito menos. Ele não vai tocar o francês. Então, nenhum funcionário fala espanhol e francês ao mesmo tempo. Gabarito aí na nossa alternativa E. E é isso, gente. Finalizamos então aqui a correção da provinha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, prova aí de 2018, tá? Espero que tenham gostado da correção. Pode nos seguir no Insta, no @matemática sem trauma. Pode me seguir no Insta, no @Prof. Dudan. Também no nosso canal do YouTube. Tem muito conteúdo gratuito. Nosso site tem muita parte gratuita também. Quem se cadastra no site tem gratuitamente já toda a aba de correção de provas e também de homeopatias. E a gente está aí à disposição para quem vai fazer essa prova da Assembleia Legislativa aí do Rio Grande do Sul novamente, já se preparar para o próximo certame, né? Que a gente sabe que está aí já por vir, beleza? Espero que tenham gostado, bons estudos, foco total e até a próxima.